irmãos, mais uma live aqui, ó, com o Alessandro Viegas. Euzinha, nesse setembro amarelo, por isso que eu tô com blusa amarela. Ó, você atrai aquilo que pensa. Essa blusa aqui foi presente da Raquel e da Monique. Outra Monique, E aí, a caneca foi presente da Monique, que tá aqui com a Rosana. Então, o cabelo também tá meio amarelo, mas daqui a pouco vai ficar todo prateadinho. Vai ser uma beleza. Tá dourado, vai virar prateado. Então, nessa manhã, vamos estudar o capítulo 11 de João, tá bom? Capítulo 11 de João. É o texto lá da morte de Lázaro. E a gente vai do versículo 1 ao versículo 16 hoje, porque só aqui já tem ensinamento pra caramba. E aí a live, comporta só esse pedaço aqui, senão ia ficar muito extenso. E aí você já sabe, eu já falei isso, mas é sempre bom repetir, que segundo os estudiosos, o Evangelho de João, então vai abrindo aí sua Bíblia em João 11. O Evangelho de João, segundo um grande grupo de estudiosos, tá? A partir lá dos estudos do Raymond Brown, que tem um livro chamado A Comunidade do Discípulo Amado. Então, ele e um grande grupo de estudiosos acredita que o Evangelho de João foi escrito em camadas, porque ele é muito profundo. Então, você que tem me acompanhado nas lives, você já sabe disso, mas a repetição é boa para guardar na memória, né? Então, uma das camadas é o que a gente chama de ditos de Jesus. E aqui no capítulo 11, lá no versículo 25, que a gente não vai abarcar hoje, mas na próxima live a gente não vai chegar lá. João 11, 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Então, esse dito seria uma camada. E em volta, assim como tem esse dito, tem todos os outros, Eu sou a luz do mundo, que vai falar no texto de hoje, tá? Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esses eu sou são os ditos de Jesus, isso seria uma camada. Em volta desses ditos vem os acontecimentos. Então, no caso do João capítulo 11, qual é o acontecimento em volta do dito eu sou a ressurreição e a vida? A ressurreição do Lázaro, tá? Isso seria outra camada. Outra camada seria essa caminhada de Jesus, tá? E aqui vai mostrar também, essa vida de Jesus e o seu caminho para a morte, lá para a última semana. E uma outra camada seria lá João capítulo 1, que é aquele prólogo, de João, que é extremamente filosófico. Então, basicamente, são essas 4 camadas, só que tem gente que diz que tem muito mais camadas, tá? E aí, quando o Raymond Brown dá ao seu livro esse nome, A Comunidade do Discípulo Amado, é porque ele e um grande número de estudiosos acreditam, então, que o Evangelho de João não foi escrito por uma pessoa, mas foi escrito por uma comunidade que ama, que ama Jesus e que vai juntando todos esses fatos, esses ditos e tal, para poder fechar no Evangelho de João, tá bom? Então, é sempre importante falar isso, tá? E aí, vamos para João, então, capítulo 11, versículo 1. Alguém está dizendo que só pegou 2 camadas, então vamos de novo. Não é primeira, tá? Não tem
tempo para essas camadas. Uma das camadas, os ditos de Jesus, quando ele diz eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, isso é uma camada. Outra camada, o fato em volta desse dito, por exemplo, eu sou a luz do mundo, qual é o fato em volta desse dito? A nossa última live, a cura do cego de nascença. Estou falando isso bastante porque o início de João 11 aqui vai retomar lá, tá? E aqui, no caso, qual é o evento em volta do dito eu sou a ressurreição e a vida? A ressurreição do Lázaro. Uma outra camada, a caminhada de Jesus ali pela Galileia, pela Judéia, até a última semana, quando ele vai morrer. E a outra camada seria o prólogo de João, lá João capítulo 1, tá bom? No princípio era o verbo estava com Deus, né? Que a gente já falou aqui outra vez. Só que assim, a gente vai fazendo as lives, mas tem muito mais coisa, né? A gente faz o que dá aqui nos 50 minutos. Portanto, vamos lá. João 11, 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Vou parar aqui. Quando acabar essa live, eu quero que você repare como Lázaro é importante nesse texto, tá? O nome Lázaro. E por que a expressão estava doente? Por que isso vai ser repetido tantas vezes? Porque está apontando para o milagre que vai acontecer depois, né? A ressurreição do Lázaro. Né? O nome Lázaro significa lá do hebraico aquele a quem Deus ajuda, tá? E ele vai ser ajudado, né? Então, presta atenção, eu só li a primeira frase, nem terminei o versículo 1, mas já vou falar para vocês. O nome Lázaro, na minha versão aqui, na Nova Almeida Atualizada, aparece 8 vezes só nesses primeiros 16 versículos, tá? Então, ó, o nome Lázaro aparece no versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 11, versículo 13 e versículo 14. Tá? Nome Lázaro. E a expressão estava doente ou está doente vai aparecer 4 vezes. Para o início do texto já está mostrando, né, que vai acontecer alguma coisa lá na frente. Essa ênfase é aquilo que eu venho falando, né? Então, essa ênfase no fato, né, já mostra que vai acontecer o fato contrário, a antítese, o fato oposto, ou seja, o milagre em cima daquele que estava doente, tá? Então, isso é muito legal. Isso que eu estou conversando com vocês agora é a questão literária, tá? É a questão literária. Então, se aparece muitas vezes, por exemplo, isso aí pode apontar no texto e vir depois o que vai acontecer, tá? Essa oposição. Então, ele estava doente, estava doente, estava doente, estava doente. Então, a expressão estava doente. Versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 5, tá? Estava doente, estava doente, estava doente. Então, isso aí está apontando para o que vai acontecer. Isso é uma coisa. Quando a gente está estudando literatura, teoria do texto, bíblico no caso. A outra coisa é quando tem uma fala no texto e que quer dizer que a gente precisa agir no oposto, tá? Ou que a gente está agindo opostamente, melhor dizendo, a gente está agindo de maneira oposta àquilo que o texto está falando. Vou dar 2 exemplos. Josué capítulo 1, eu estava lendo hoje de manhã. Josué capítulo 1, tá? Do verso 1 ao verso 9. Nesses 9 versículos, 3 vezes repete o quê?
lá, né? O que aparece lá 3 vezes? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O que é isso? Josué estava precisando das palavras. Devia estar com medo danado, sem coragem nenhuma, porque ele foi levantado para levar o povo, substituir Moisés. E isso era uma responsabilidade muito grande. Tá? Outro, segundo exemplo. A quantidade de vezes que aparece a expressão não tenha medo, né? A caneca do não tenha medo, tenha paz, vai voltar. É que no Setembro Amarelo a gente tá com a caneca amarela, tá? Aproveitar e beber água. Então, essa grande quantidade de não tenha medo, né? Ou não temas na Bíblia, é porque a gente é ser humano e a gente tem medo para chuchu, né? Então é isso. Então isso que eu estou falando com vocês agora é teoria do texto. Então, ou o texto está falando algo para vir de encontro a nós. Quando eu digo de encontro, estou dizendo contra mesmo. Aquilo que vem esbarrar na gente, né? Então, aquilo que vem pra gente, para nos confrontar, assim, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Né? Ou o próprio texto já responde, né? Acontece com o personagem do texto. Então, o próprio texto já responde, que é o caso aqui do João capítulo 11. Então, ele estava doente, estava doente, estava doente, estava doente. Por quê? Vai ressuscitar, né? Vai morrer e vai ressuscitar. Aquele ainda está doente, né? Bom, então vamos. Então, voltando, João capítulo 11, versículo 1. Nisso já foi um tempão de live, só que eu gosto de fazer isso com vocês, porque muitas vezes a gente ouve uma pregação ou um estudo e não contextualiza, não fala de teoria do texto, né? Não fala de exegese. Então, como aqui já virou aula mesmo, né? E então não é uma pregação, é uma aula, é um estudo, é um compartilhar, na verdade. Então, aí eu procuro falar coisas que de repente você nunca tinha ouvido, né? Você não tinha percebido, e aí você começa a perceber, tá bom? Continuando. Então, um homem chamado Lázaro, João 11:1, estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vamos lá. 2 coisas importantes, vou falar sobre Betânia, vou mostrar o mapa. Mas, por que Maria aparece antes de Marta? Segundo a King James, tá? Não, desculpa, segundo a Bíblia do John Wesley, porque Maria deveria, naquelas cercanias ali, Maria deveria ser mais conhecida do que Marta, tá? Então, por isso o nome Maria veio antes. Mas Jesus se amarra em conversar com a Marta, né? A Marta é questionadora. Um dia, quando se houver um direcionamento aí de Deus, a gente vai falar de Maria e Marta, tá? Para de condenar a Marta, tá bom? Vai vir a resposta já, já. Bom, então, Betânia. E aí, olha que legal. Vamos pro mapa, né? Ó, vamos lembrar o que tá no norte lá do Novo Testamento? Quem lembra? O que é esse vermelhinho aqui? A Galileia. Então, ó, norte e sul, tá? De Israel. Então, o vermelhinho aqui é a Galileia e essa região aqui também compreende a Galileia, porque isto aqui é o Mar da Galileia. O roxinho é a Samaria e o verdinho é a Judéia, tá? E Betânia, ó, Jerusalém tá aqui
e Betânia tá bem aqui, pertinho, tá? Pertinho. E o Rio Jordão tá correndo aqui, ó. O Rio Jordão tá correndo bem aqui, tá bom? E aí, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus caminha pela Galileia, caminha pela Galileia, vai fazendo curas, milagres e tal, tudo na Galileia, aqui. Na última semana é que Jesus desce para a Judéia, quando a gente está falando da última semana ali, né? Domingo de Ramos, e depois vem a semana da Páscoa, em que ele vai morrer, né, e depois ressuscitar. O Evangelho de João é diferente, tá? É diferente. Então, ó, aqui no Evangelho de João, Jesus caminha o tempo todo, tá? Da Galileia para a Judéia. E esse texto de João, capítulo 11, é um texto que fala fala desse caminhar de Jesus, tá bom? Vamos lá. Alguém tá pedindo para eu deslizar os comentários. Eu não posso deslizar os comentários, senão eu não consigo cumprimentar as pessoas no final, tá? Não tem como voltar. Então, no final é que eu deslizo os comentários e também respondo algumas dúvidas, certo? Vamos lá. Bom, então, Jesus aqui está indo de novo para a Judéia, está indo para Betânia, tá? Para poder fazer o que vai fazer com Lázaro, tá bom? Bem, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, tá vendo como é que Maria deveria ser mais conhecida do que Marta? Então, Maria aparece primeiro no versículo 1, antes de Marta, e agora de novo Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Vamos fazer um parêntese. Esse fato está em João capítulo 12. Depois que o Lázaro ressuscita, tá? Aí já, vamos lá, João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam uma ceia, Marta está servindo e a Maria vai ungir, tá? Vai ungir aí os pés de Jesus, tá bom? Lembrando que é só no Evangelho de João que essa que ungiu os pés de Jesus é identificada como a irmã do Lázaro, tá? Em Lucas e em Marcos, se eu não me engano, eu me lembro do texto de Lucas. Essa mulher não tem nome, tá? E ela não ungiu né? E ela chega lá e aí unge Jesus e tudo, tá na casa de Simão. Aqui tá totalmente diferente. Aqui tá na casa de Lázaro, tá? E Jesus vem e aí a Maria vai ungir os pés de Jesus. Então, não adianta você deslocar essa Maria pro Evangelho de Lucas, por exemplo, tá? Porque lá o Simão vai dizer assim, essa mulher aí é uma pecadora. E no caso aqui do João capítulo 12, a Maria não é a mesma mulher de lá. E aí como se explica isso? Esse fato deve ter circulado ali, né? A gente sabe que os evangelhos vão ser escritos muito tempo depois, pelo menos 30, 40, 50, 60 anos depois da morte de Jesus. Então, o fato de que Jesus está na casa de alguém,
uma mulher vai ungir os pés de Jesus para preparar para o sepultamento, né? Isso é um sinal do preparo para o sepultamento de Jesus. Isso circula. E aí, cada um dos evangelistas vai contar de uma forma. No caso de João, tá? A comunidade, né, do discípulo amado, vai dizer que essa mulher é a Maria, irmã de Lázaro, e eles estão na casa de Lázaro. Lá no Lucas, já vai dizer que essa mulher nem tem nome e eles estão na casa de um homem chamado Simão. Tá bom? Então, por isso, não tenta juntar e dizer que é a mesma pessoa, tá? Porque são mulheres diferentes, tá bom? Bem, por isso, João 11:3, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama, profundo, né? Aquele que o Senhor ama está doente. Gente, aquele que o Senhor ama. Pô! Né? A gente precisa ter essa certeza. Ele te ama. Ele me ama. Só o fato da gente ter acordado hoje, né? Só o fato de ter água para beber, a gente ter se levantado, né? Só o fato de você estar aí, eu estou aqui, né? Já mostra que ele ama. Então, aquele a quem o Senhor ama está doente. Né? E essa expressão ele ama, tá? Aparece aqui no versículo 3. E vou pular para o versículo 5 e já volto para o 4, tá? No versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava Marta. Olha que legal. Agora não está a Maria primeiro. Jesus amava Marta e a irmã dela, a Maria, e também Lázaro. Isso é muito bonito, porque mostra um Jesus que ama todo mundo, né? Então, no versículo 3, as duas irmãs, Maria e Marta, mandam um recado para Jesus: aquele a quem o Senhor ama, Lázaro, está doente. E no versículo 5, o narrador diz: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Dá uma puladinha para o versículo 35 de João 11, você que está com sua Bíblia aberta. Você conhece esse versículo, João 11:35, Jesus chorou. E no 36, então os judeus disseram: vejam o quanto ele, Jesus, o amava Lázaro. Mas que hora que Jesus chora? Se você conhece o texto, na hora que a Maria está chorando. A Maria está chorando, isso é a próxima live, né? A Maria está chorando, Jesus se comove com aquilo e Jesus começa a chorar também. Então, o texto deixa claro que Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. Ama, se compadece, ama a família toda, né? Então, ama a mim e ama você, tá? Então, ele amava, aquele a quem o Senhor amava, né? Aquele a quem o Senhor ama está doente, tá? Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, tá bom? Volta para o versículo 4. Ao receber a notícia, João 11:4, Jesus disse uma coisa muito parecida com o que Jesus disse lá na história lá do cego de nascença, João capítulo 9, versículo, deixa eu conferir aqui, versículo 3, tá? Lembra lá que Jesus disse, João 9:3, vou ler aqui, se você está com sua Bíblia aberta é só voltar uma página. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele,
mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Não é isso? Não foi isso que Jesus disse lá? E agora, ao receber a notícia, aquele a quem o Senhor ama está doente, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Assim como lá em João 9, tá vendo como é que tá costurado? Assim como lá em João 9, é isso que os estudiosos fazem, tá, gente? Os estudiosos vão percebendo os textos, tá? Ou seja, isso pertence a uma mesma camada. Que camada? A camada de mostrar que Jesus está dizendo isso aí, essa doença, no caso lá do cego de nascença, essa doença não é porque ele pecou, é para que se manifestem as obras de Deus nele. E no caso do Lázaro, João 11, essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste, tá? Então, olha que legal, tá bom? Então, isso aí que pertence à mesma camada. Por quê? Porque por trás está a mesma mensagem, né? Jesus está vendo a coisa acontecer, não é porque pecou, não vai morrer, é para que se manifeste as obras de Deus, é para que se manifeste a glória de Deus, tá bom? E o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não importa o que eu e você estamos passando, importa é que a glória de Deus vai ser manifestada, tá? Vai acontecer, tá? Isso é certo. Agora, como vai acontecer e quando vai acontecer, não me pergunta, porque eu não sei. O que a Bíblia me mostra é que as coisas pelas quais a gente passa são para manifestar as obras de Deus e a glória de Deus, tá? Isso é que a Bíblia me garante e garante a você também. Por isso que eu tô aqui. Vamos lá. E aí vem o versículo 5 que eu já li, então vamos pular para o 6. Quando Jesus soube que o Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Qual é o lugar onde Jesus estava? João capítulo 10, versículo 40. Vamos ler o 39 e o 40. Então, João 10, 39 e 40. Então tentaram outra vez prender Jesus, mas ele se livrou das mãos deles. Versículo 40, João 10, 40. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Portanto, Jesus está além do Jordão. Vamos voltar no mapa para entender? Assim é bom. Geografia é muito bom. Ó, deixa eu pegar aqui porque eu olho, vocês veem oposto, né? Vamos lá. O Jordão tá aqui. Tá bom? Jesus. Isso. O Jordão está aqui. Portanto, Jesus está além do Jordão, tá? E ele vai voltar e vai para Betânia, tá bom? Então, Jesus vai caminhar, ele recebe a notícia lá, ele ainda se demora 2 dias, e se você continuar lendo, você vai ver que quando Jesus chegou lá, já fazia 4 dias que o Lázaro estava morto. Por quê? Por causa dessa caminhada. Jesus estava além do Jordão, ele atravessa o Jordão de novo e volta e vai para Betânia. Então, vamos para Judeia, tá? Vamos voltar para Judeia. Aí, então, esse Jesus caminhante, tá bom? Lembra lá do Marcos? Evangelho de Marcos, eu tenho um Jesus atlético, que caminha, vai curando, vai curando, vai curando.
No João, Evangelho de João, eu tenho um Jesus caminhante, Galileia, Judéia, Galileia, Judéia, Galileia, Judéia, o Jordão, atravessa o Jordão, volta para lá, volta para cá, tá? Esse Jesus que caminha pra caramba pelo mapa aí, tá? De Israel daquela época. Bom, no versículo 8, quando Jesus diz, vamos outra vez para a Judéia, os discípulos vão dizer o seguinte: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. Foi o versículo 39, né? E o Senhor quer voltar para lá? Caramba, Jesus! A gente estava lá, aí a gente foi para além do Jordão, né? Porque eles estavam lá. No versículo 39, Jesus estava lá, perto de Betânia, estava lá na Judéia. Aí o que diz o versículo 40 de João 10? Versículo 39 de João 10. Versículo 40, Jesus sai de lá, vai para além do Jordão. Então Jesus está lá na além do Jordão. E aí Jesus diz, vão voltar. Aí os discípulos, mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá, meu Deus. Ô Jesus, tu não sabe o que quer? Quantas vezes a gente fala isso para Deus, né? Pô, Jesus, tá, eu tava tão bem ali, agora veio essa tribulação aqui da minha vida. O que você tá roubando comigo? Ele só quer que a gente cresça. O Tomé entendeu. O Tomé entendeu. A gente vai ver lá no final que o Tomé entendeu tudinho. E você vai parar de criticar o Tomé, tá bom? Vambora. Ó, o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu. Olha que legal. Lembra do que eu falei da camada? Lá João 9 e aqui João 11. Olha o que Jesus vai responder para eles. Você que está com a live, a última live aí de sexta-feira fresquinha na sua cabeça. Olha como é que é um eco do que Jesus respondeu lá em João 9, tá? Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, a luz deste mundo. Mas se andar de noite, João 11:10, tropeça, porque nele não há luz. Lembra do que Jesus falou lá? João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aqui em João capítulo 11, versículo 9 e versículo 10, não é verdade que o dia tem 12 horas? Olha aí, dia e noite. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. De novo, Jesus está falando que ele precisa agir enquanto ele está aqui. E o enquanto ele está aqui, não importa, né? No caso lá, né, Jesus encarnado, não importa se ele agisse no dia seguinte, 2 dias depois, 4 dias depois, como é o que aconteceu. Ele age enquanto ele está. É dia. E ele vai agir enquanto ele está conosco, na nossa vida. Porque quando chegar lá na eternidade, ele não precisa agir mais, porque aí lá vai ser uma glória total, né? Então não precisa. Então ele está dizendo, se o dia tem 12 horas, você sabe disso, né? Mas vamos falar como é que é a contagem do dia do judeu. Começa às 6 da manhã e vai até às 18. Então, o dia tem 12 horas, né? Então, de 6 da manhã às 18. E aí, às 17h59, né? E aí, às 18 até às 5 da manhã, 5h59, é a noite, tá bom?
mas eu sei que você já sabe disso. Por isso que o dia tem 12 horas. Então, vamos andar de dia, porque de noite tropeça. Claro, eu estou fazendo a metáfora disso, a mensagem por trás. Mas se você colocar na linguagem real, é assim mesmo. Naquela época não tinha iluminação, não tinha luz elétrica, nada disso. E aí o pessoal dormia com as galinhas, né? Então, de dia, luz natural, todo mundo trabalhando. De noite, no máximo lá, o velador, né? Para iluminar algumas coisas, fazer a última refeição e ir dormir, tá? Bom, tendo dito isso, João 11:11, Jesus acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos estão desesperados. Eles não querem ir para lá. Porque se apedrejam Jesus, vão apedrejar eles também, porque eles são seguidores. Não é isso? Então disse: Senhor, olha só, se ele está dormindo, então vamos ficar aqui mais um pouquinho, não vamos lá não. Mas o Tomé entendeu. Você vai entender lá no final. Bom, só que esse adormeceu morreu, né? E eles deveriam ter entendido. Por quê? No Antigo Testamento, a linguagem para morrer é dormir, né? Então, Davi dormiu com seus pais, né? O rei Asa dormiu com os seus pais. Então, esse dormiu com os seus pais e morreu, junto com os seus ancestrais, os seus antecessores. Então, esse dormir é morrer. E aí vamos fazer um parêntese, né? Claro, da cultura grega, né? Meu material de grego tá aqui, tem um pouco mais lá. Na cultura grega, eu acho que eu já falei isso, o sono e a morte são irmãos, né? Hypnos e Thanatos. E aí, se você tem aí o meu livro, né? O Litúrgica, o segundo livro de poesia, eu tenho uma poesia chamada Hypnos e Thanatos, né? Falando dessa ressurreição pela qual eu e você, a gente vai passando, né, ao longo da nossa vida. Então, o sono e a morte na cultura grega são irmãos. Lembrando que João escreveu para todos. João não tem um direcionamento, né, para judeu, para grego. João escreveu para todo mundo. Então, pode ter aí um pouquinho dessa influência, tá, do Hypnos e Thanatos, tá bom? O sono e a morte. Ou a questão da cultura judaica de que quando eu digo fulano dormiu, significa que fulano morreu. Versículo 12, então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Verso 13, Jesus falava, diz o narrador, da morte de Lázaro. Mas eles, os discípulos, pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus, versículo 14, lhes disse claramente: Lázaro morreu, gente. Morreu. E aí, no versículo 15, a gente entende o que estava lá no versículo 4. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a gente vai entender o versículo 6, quando diz que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O verso 15 explica isso. Jesus vai dizer para os discípulos: por causa de vocês, eu, Jesus, me alegro de que eu, Jesus, não estivesse lá, para que vocês possam crer. Vamos até ele. Vamos até o Lázaro. Então, Jesus vem no ensinamento, né?
E agora, Jesus vai dizer, por causa de vocês eu me alegro que eu não estivesse lá, né? Enquanto ele estava doente, para chegar lá e curar. Mas agora vocês vão crer, porque ele está morto. E aí vai ser ressuscitado. O milagre, né? Não existe milagre. Assim como não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado, não existe milagrinho, milagrão. Mas é claro que a notoriedade de alguém que ressuscitou é muito maior do que a notoriedade de alguém que foi curado de uma doença. Então, é isso que vai acontecer aqui. E aí, esses camaradas, presta atenção. Se a gente está ligando João capítulo 11 com João capítulo 9, esses camaradas aqui, os discípulos, já viram o cego de nascença lá ser curado e enxergar. Então agora vamos botar um negócio maior para eles virem, né? Para ver se de uma vez por todas eles acreditam, né? Que Jesus não é só o mestre, mas Jesus é o Senhor, né? Rei meu e Deus meu, né? Como Tomé vai dizer lá em João capítulo 20. Muito bem, então vamos no Tomé. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, Dídimo significa o gêmeo, e tem tem algumas tendências para esse o gêmeo, né? Ou o Tomé era filho gêmeo, ou esse gêmeo significa o gêmeo do leitor que precisa crer, tá? E que precisa seguir a Jesus a despeito de todas as dificuldades, que é o caso aqui. E eu já vi uma outra explicação de que o gêmeo, Tomé, seria irmão de Jesus, tá? Não gêmeo, mas gêmeo no sentido de aquele que está junto sempre, né? Então já vi, né? Eu gosto de pensar nesse gêmeo, a segunda que eu falei, né? Como o gêmeo daquele que vai ler esse texto, né? E entender esse texto. E aí aqui, o Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, eu me amarro nessa fala. O Tomé disse, ele é um discípulo, ele disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com o mestre. Lá no versículo 8, os discípulos demonstram um desespero danado, tá? Mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá? Tomé tá quieto. E aí o Tomé vai dizer assim, para os outros discípulos disseram, mestre, vamos não, mestre, eles querem acabar contigo. E, consequentemente, acabar com a gente. Tomé entendeu tudo. E o Tomé vai dizer, vambora também, já que vão apedrejá-lo, já que é perigoso, já que é difícil, vambora também com ele. E se precisa, a gente vai morrer com ele sim. Este é o Tomé. Muitas vezes a gente só julga e critica o Tomé, porque é o cara que queria ver para crer. Tomé é o cara que embarca na de Jesus. Tomé é aquele cara do tô contigo, Jesus, estamos junto e misturado. É para viver, vamos viver. É para morrer, vamos embora morrer também. Esse é o Tomé. É claro que ele tem as dificuldades dele, né? Quando os caras lá em João capítulo 20 disseram, o mestre vê. Rapaz, se eu não vir os cravos nas mãos dele, tá o buraco lá, o lado lá,
Só que se você lembrar bem, a gente já teve uma live sobre isso, mas não veio para cá pro YouTube, depois eu vou refazer, porque era no celular antigo, né? Não tá nítido e tal. Mas se você for estudar lá João capítulo 20, você vai ver que quando Jesus entra e fala com o discípulo, ele mostra exatamente o que o Tomé quer ver. Ele mostrou as mãos e mostrou o lado, e os discípulos ficaram, E se Jesus não tivesse mostrado as mãos e o lado? Será que os outros discípulos iam dizer a mesma coisa? Se eu não vir os cravos nas mãos, os buracos e o lado, eu não vou acreditar, não. Então, nessa manhã, vamos entender, tá? O Tomé aqui tá mostrando pra gente que a gente tem que estar, tô contigo, Jesus, e não abro. Tamo junto e tamo misturado. Nesse Setembro Amarelo, você que está passando por dificuldade, por ansiedade, e isso está te levando à depressão, olha para Jesus e diz, Jesus, eu tô contigo. Eu tô contigo. Procure ajuda, busque ajuda. E você que sabe de alguém, vá ajudar. Tô contigo, meu irmão, vamos embora. É ansiedade, vamos tratar. É depressão, vamos embora tratar. Eu tô aqui. Palavra e tal, e vai. Se é da sua família, abraça, beija. Se é da tua convivência, né? Covid-19, mas se é alguém da tua convivência, então aproveita e ajuda. Se não é, mensagem, WhatsApp, vídeo, música, louvor, palavra, oração, telefone, vai embora. Tomé tá mostrando isso pra gente. Então, nas lições dessa manhã, eu não quero falar só de Jesus, eu quero falar do Tomé também, tá? Então, se a gente vai para as lições em relação a Jesus, primeira lição, ele ama todos. Amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, ama a mim, ama você. Segunda lição, na situação que a gente tem passado, ele vai ser glorificado. Ele vai ser, pode demorar 2 dias, 2 meses, 2 anos, 20 anos. Ele vai ser glorificado. Ele sabe, tá? E é a terceira lição, a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de agir. A quarta lição, ele vai onde é preciso. Não importa as dificuldades, não importa o que esteja acontecendo, ele vai. Podem apedrejá-lo como lá. Ele foi. Porque algo ia ser feito. Então, às vezes, você acha que ele não vai agir, não. Porque é muito difícil, porque é impossível. Mas ele vai. Ele vai onde é preciso. Jesus vai onde é preciso. Mas essa pessoa que eu estou ajudando, Alessandra, já tentou o suicídio uma vez, está numa depressão profunda. Ele vai. Jesus vai lá. Mas ele precisa de mim e precisa de você para ajudar. E se você que está assistindo é quem está em depressão e já pensou em se matar, tirar sua vida, Jesus está indo aí agora mesmo. Ele tá, não importa não, ele está indo aí agora mesmo, tá? Escuta isso que eu estou te falando, porque não sou eu que estou falando. Bom, sexta lição, ele age, Jesus age, porque ele vai lá. Porque enquanto é dia, ele diz lá, a gente age. A noite vem, né? Aí vai tropeçar, mas enquanto é dia, ele age. E ele age porque ele está no meio de nós. E é dia. Sétima lição. Ele é o mestre. Ele é o mestre. E eu e você temos que ser como Tomé. Eu tô com o mestre e não abro. Ele é o mestre. E nós precisamos estar com ele. Estou contigo e não abro, Jesus. É para viver, vamos viver. É para passar dificuldade, vamos embora passar dificuldade. É para ficar na bonança, vamos embora ficar na bonança. É para morrer, vamos embora morrer. É para ressuscitar, bora ressuscitar. Então vamos embora com Jesus. Ele sabe o que fazer.
E você sabe que chegaram lá e ninguém morreu. Não aconteceu isso. Mas Jesus chegou, Lázaro ressuscitou e o Filho do Homem foi glorificado, como está aqui no início do texto, né? Então, na quarta-feira, a gente continua falando aí do João capítulo 11, se Deus quiser. Tá legal? Deixa eu beber água. E vamos cumprimentar o pessoal. Vamos embora. Vamos lá. Monique, bom dia, Dani. Daniele, lembrando que a Daniele tá fazendo lives no Facebook dela, tá? Deixa aí, Dani, deixa aí um link, alguma coisa. Terças e quintas, se eu não me engano, às 18 horas, sobre a questão do Setembro Amarelo, tá bom? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Vamos lá, bom dia, Diógenes, aleluia! Vamos lá, bom dia, Fernanda! Vambora, a Monique tá aí, ó, a Monique Araújo tá aí, é quem me deu a blusa junto com a Raquel, tá aí ela, que lindo! Bom dia, Júlia e Sheila! Bom dia, Suelane! Beijo, minha lindona. Emilena. Emilena, as camadas. Vambora. Bom dia, Fabiana. Losimere, minha lindona. Bom dia. Bom dia, Mileide. Vambora trabalhar, gente. Hoje é dia. Mileide é só amanhã, mas o meu... Vambora, aula. Fátima Santos. Bom dia, Estela. Santiago Alcino, bom dia, meu irmão. Vamos lá, bem-vindo aqui à live. Luciana, bom dia, Luciana. Martinelli, Francisca, bom dia. Bom dia, Eliton, Ana Lúcia, boa tarde, né? Alemanha. Vamos lá, Solange, já falei. Marise, bom dia, Marise. Vamos lá. Monique, vamos ver aqui. Rosângela Marins, bom dia, lindona. Marta Azevedo, bom dia, Neida. Vamos lá, Adriana, bom dia, lindona. Adriana, bom dia para você, para o esposo, para essa filha linda. Vamos lá. E para o filhão também, família linda. Vamos lá, Francisca, aqui vocês continuaram comentando. Vamos ver aqui. Eu tô lendo porque eu tô vendo se tem pergunta, tá, gente? Felipe, bom dia! Vamos lá. Francisca falando, Monique e Losimere. Deixa eu voltar aqui. Hoje nós temos nas mãos a marca dos cravos do Senhor Jesus. Isso, estendemos as mãos e a glória de Deus se manifesta. Amigo de Jesus, Tomé junto para toda situação. É isso aí mesmo. Eram amigos bem íntimos de Jesus. É isso aí, pois é. Muito bem. Então, Solange estava falando para as pessoas, deslize os comentários. Beleza. Vamos lá, então. Então, que nessa manhã, Deus te abençoe, que Deus dê a gente aí uma semana, né? Uma semana pra gente estar junto com Jesus, legal, junto e misturado, e que seja uma semana produtiva. Setembro é um mês muito gostoso, eu gosto muito de setembro, né? Eu lembro da música lá do Beto Guedes, né? Quando entrar setembro e a boa nova... Pois é, estiver nos campos, a boa nova, tá? E aí, quero ouvir, né, falar de perdão. Nossa, essa música é muito, muito legal. Então, que esse sol de primavera, né, daqui a pouco vem a primavera aí, no aniversário do André, meu primo, e aí que Deus... continue falando ao nosso coração, tá bom? Um beijo para você nessa manhã. Deus te abençoe. Cuide de alguém. Seja cuidado por Deus.
tá bom? Por Jesus. Beijo. Deus te abençoe.